Boa tarde, está com a Eclésia. Daqui a pouco volta à antena às memórias do Concílio Vaticano II, mas para já a atualidade. A multiplicidade de intervenções em temas que passaram pela cultura, humanidade, sociedade e espiritualidade contemporânea surpreenderam o cardeal Gianfranco Ravasi. Foi desta forma que o presidente do Conselho Pontifício da Cultura elogiava a organização portuguesa do Átrio dos Gentios, que decorreu em Guimarães e Braga. Foram dias de diálogo sobre o valor da vida. O tema foi o escolhido para a realização em Portugal do Átrio dos Gentios, uma iniciativa do Vaticano para criar momentos de diálogo sobre os grandes temas da humanidade. Isso foi o que aconteceu em Guimarães e Braga, através de conferências nas universidades, concertos, exposições e apresentações de livros que procuraram ser espaço de diálogo em torno de um tema que é comum a qualquer pessoa. Todos somos seres vivos, todos temos uma mesma consciência, uma liberdade, um desejo de colocar perguntas. Somos, assim, muito iguais. E a riqueza da pessoa humana, também neste caso, é dar respostas diferentes a perguntas iguais. É por isso que é necessário escutarmos-nos, não necessariamente para partilhar a resposta do outro, mas para o escutar e ver nele valor. Sicuramente per ascoltarle e vederne valore. O Conselho Pontifício da Cultura é o dinamizador destas iniciativas em várias partes do mundo. Paris foi a primeira cidade a acolher um Átrio dos Gentios em março de 2011. Agora, nos dias 16 e 17 de novembro, aconteceu em Guimarães, capital europeia da cultura, e em Braga, capital europeia da juventude. E deixando surpresas positivas entre os que promovem espaços de diálogo em diferentes contextos. Há duas dimensões que não esperava. Por um lado, a multiplicidade de intervenientes e de temas. In secondo luogo, la sorpresa è legata al fatto che per la prima volta questo è un cortile dei gentili. Em segundo lugar, uma surpresa ligada ao facto de ter sido a primeira vez que o Átrio dos Gentios, promovido por nossa iniciativa, foi desenvolvido e construído de forma grandiosa, exclusivamente pela Diocese de Braga, por uma comunidade de crentes e um grupo de não crentes. Di credenti e da un gruppo di non credenti. A apresentação da Orquestra Geração foi um dos momentos que marcou este Átrio dos Gentios. O diálogo acontecia assim, não só através de comunicações eruditas, como também na partilha de experiências que valorizam a vida e que convocam todas as pessoas para o mesmo átrio. Os seus cardeais saíram dos seus palácios em Roma. É um sinal, não é só de meterem-se no avião e viajar, isso é fácil. É o sinal de virem para o átrio. Os cientistas saíram dos seus laboratórios e vieram para o átrio. Nós, os crentes, saímos das nossas igrejas e vamos todos para o átrio. E aí percebemos que é um lugar onde é bom estar. Porquê? Porque nos situamos todos no mesmo patamar. Uma nova forma de viver a mensagem do Evangelho a que os responsáveis querem dar continuidade, sobretudo mantendo essa atitude de diálogo. Com esta iniciativa quisemos efetivamente fazer com que a Igreja de Braga, e não sei se é ousadia também dizê-lo, a Igreja em Portugal, seja este átrio aberto, onde efetivamente fazemos com que as diversas sensibilidades, as diversas culturas, as diversas experiências religiosas possam convergir no sentido de gerarmos fraternidade, sem renunciarmos à nossa própria identidade. Os vários momentos do Átrio dos Gentios serão apresentados neste programa ao longo dos próximos dias. Os momentos de diálogo sobre o valor da vida e outros de expressão artística, como aquele que marcou o encerramento deste átrio em Guimarães e Braga. A apresentação de um projeto musical desenvolvido por João Gil e os Cantate. Missa Brevis, os textos da missa, em latim, apresentados numa criação musical dos dias de hoje. Cantate et salve. Os portugueses
portugueses têm provas dadas na sua capacidade de ultrapassar momentos difíceis, mas precisam de tempo e oportunidade para o demonstrar. Afirmações de Dom Manuel Clemente no encerramento da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, em que o seu vice-presidente sublinhou também a necessidade da Troika escutar aqueles que têm um conhecimento real da situação do país. A Conferência Episcopal Portuguesa nunca foi consultada pela Troika, mas os bispos consideram que quem nos visita devia contactar com as instituições que conhecem a situação real dos portugueses. Não digo propriamente a Conferência Episcopal, mas as instituições de solidariedade e que estão aí, repito, no terreno e na resposta às situações e até no conhecimento prático dessas situações, e que em grande parte estão ligados à Igreja Católica, acho que tinha todo o cabimento. Caso fosse consultado pelas entidades que gerem o nosso resgate financeiro, o vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pediria mais tolerância para um povo que ao longo da história já demonstrou muitas vezes a sua grandeza. Diria a verdade e diria basicamente que nós somos um povo muito capaz de responder aos desafios, temos 1000 anos quase de comprovação disso mesmo, e que se formos mobilizados e esclarecidos, nós respondemos. Não apertem demais, porque nós precisamos de respirar. No comunicado final, os bispos dizem sentir como seus os sofrimentos e angústias dos que padecem mais duramente as consequências da atual crise. Alertam quem tem a nobre missão de governar o nosso país para uma justa aplicação das medidas com vista à recuperação da economia e finanças, em que sejam poupados os que já vivem sob o peso de angustiante austeridade. Sentem a importância da explicação clara e prévia das medidas que se tomam e das razões que as determinam. Esta Assembleia Plenária aprovou também uma nota pastoral a propósito dos 150 anos do nascimento da Beata Maria do Divino Coração, religiosa da Congregação do Bom Pastor, e que solicitou a Leão XIII a consagração do mundo ao coração de Jesus, que o Papa acabou por realizar, definindo esta ação como a mais importante do seu pontificado. Caminho de Esperança é o nome de uma outra nota pastoral aprovada pelos bispos e que assinala os 90 anos do Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português, que, segundo o Episcopado, tem formado sucessivas gerações de crianças e jovens em valores humanos e cristãos. E os Açores são a região mais católica de Portugal. É o que revela o estudo sobre atitudes e representações da sociedade portuguesa face à Igreja, cujos dados sobre os Açores e Madeira foram apresentados no decurso da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Estes últimos dados fazem subir acima dos 80% a média nacional dos que se afirmam católicos. Um impulso porque nos Açores e na Madeira a média dos católicos é superior em 10% aos que assim se identificam no continente. A região mais católica é mesmo o arquipélago dos Açores, com 91,9% da população a afirmar-se católica. Um pouco abaixo está a Madeira, onde 88,3% manifesta a sua identidade católica. A Igreja Católica tem uma presença grande, é uma grande responsabilidade, só que nós não podemos descansar sobre isso porque não podemos considerar que os Açores são uma reserva religiosa católica, porque o mundo é global e os Açores estão, digamos, em comunicação com todo o mundo e depois, sobretudo, temos, digamos, este grande problema que não conseguimos reter os jovens, porque não conseguem ter emprego, os jovens que estudam, de maneira que saem muito para Portugal continental e para a Europa, e também agora até recomeça outra vez a imigração de gente qualificada também para o Canadá e os Estados Unidos. Os números que foram apresentados no decurso da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa mostram também que nos Açores a proporção mais elevada de católicos tem entre 15 e 24 anos, 21,2%, e no arquipélago da Madeira entre os 25 e os 34 anos, 22,5%, diferenciando-se de Portugal continental, onde o grupo etário dos que têm mais de 65 anos é o que apresenta um maior número de fiéis, 23,1%.
15 anos é a idade em que muitos destes jovens adolescentes católicos estarão ainda inseridos nos próprios dinamismos de socialização da paróquia. O que quer dizer que isto revelará essencialmente que nestas duas regiões nós encontramos uma prevalência maior dos tais mecanismos de socialização primária que, de facto, estão muito presentes nesse catolicismo paroquial. 74,2% dos católicos dos Açores definem-se como praticantes, percentagem que na Madeira fica pelos 59%. Para o Bispo do Funchal, os resultados correspondem a algumas intuições que já se tinham da realidade e estão em linha com algumas iniciativas pastorais já em curso. Muito concretamente, a questão da juventude. Os jovens precisam de uma atenção maior e de um apoio maior no que diz respeito à educação da fé e ao desenvolvimento do seu compromisso, não só eclesial, mas social. Por outro lado, a pastoral familiar. É bonito vermos como a quase totalidade dos pais, daqueles que se dizem crentes, cristãos, católicos, têm a preocupação do batismo dos filhos em pequeninos e também a preocupação da catequese. O estudo levado a cabo pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião e o Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica analisou mais de 1000 respostas nas regiões autónomas em julho deste ano, depois de ter recolhido 4000 inquéritos válidos no território continental em finais de 2011. Teve início há 50 anos e todas as terças-feiras assinalamos a data. É a rubrica que nos traz as memórias de quem viveu de perto esses tempos de mudança. Olá, boa tarde. Estamos de volta com esta rubrica que visita o Concílio Vaticano II e procura compreender como ele está hoje também presente na vida das nossas comunidades cristãs. Contamos uma vez mais com a presença do Cônego António Rego, jornalista. Obrigado por estar connosco. Começamos, como vem sendo habitual nestes nossos últimos encontros, por realizar uma breve visita a Roma, podemos dizer assim, e saber o que é que se passava neste dia no Concílio Vaticano II. Primeiro, este dia era um dia de sol. De sol de tal maneira que João XXIII, que tinha marcado para o dia seguinte uma visita ao exterior, viu um sol tão bom que disse: é hoje que amanhã pode chover. Isto dando sempre um tom alegre e desdramatizado de tudo o que acontecia no concílio. No concílio, no dia 20, há também algo de estranho. Os padres conciliares demoram muito mais a sessão, acaba muito mais tarde. E quando saem, também se diz que estavam a gostar de apanhar sol, mas começaram a conversar muito entre si. Muito mesmo. Não foram logo para os carros e para casa. Parece uma questão de pormenor, mas não é. É que tinha havido uma votação definitiva. E foi sobre a Constituição, sobre as fontes da revelação, de que a gente falou a semana passada, que criaram algumas tensões. E então aí começam a analisar-se três posições diferentes. Placet, sim. Non placet, não. Placet segundo um quid, quer dizer, com emendas estarei a favor. O que é que acontece? Fechou, foi adiada, para nova discussão. Mas isso, digamos, foi uma grande animação, porque muita gente estava convencida que ia ser muito mais fácil essa votação. A questão principal era, de facto, também que já referi a semana passada, era a fricção que isto poderia fazer num movimento ecuménico, que de resto daria nome ao próprio concílio, ou seja, no encontro entre os cristãos que professavam a mesma fé. A análise que se faz, por exemplo, aos ortodoxos, que têm um dogma muito próximo da Igreja Católica, alguns pontos, como a referência a Roma, uma ou outra referência a Nossa Senhora, na parte dogmática, mas de resto sabemos que a parte disciplinar é diferente, mas isso não é diferença porque é apenas um rito, diferente que também se usa na Igreja Oriental Católica, mas isso levou a extremo cuidado para se manter esse diálogo. Reforço aqui a ideia que depois João XXIII tem um grande carinho e aproximação
aos ortodoxos. Depois, Paulo VI também, com o patriarca Atenágoras, também ficou histórico esse encontro, que era antes completamente impensável. E não nos esqueçamos que o próprio Papa Bento XVI, já como Papa, ele próprio também privilegia o diálogo cristão com os ortodoxos. Isso não quer dizer que não sejam importantes, digamos, as outras expressões da Reforma, que não haja diálogos, mas também, sabemos, houve complexidades de caráter disciplinar que tornaram praticamente impossível um acerto de perspectivas, não só por parte da Igreja Católica, mas também por parte de outras igrejas. Tudo isso já estava aqui, de alguma forma, implícito nesta Constituição, das fontes da revelação, e era expresso depois nos votos que ninguém estava ali para fazer favores a ninguém a votar sim ou não, mas com, digamos, expressão de consciência a aceitar ou então a tentar que se reformulassem as questões. Há uma questão que normalmente, ou para um público mais desatento e que ouve falar no Concílio Vaticano II, pode ficar com a sensação de que ele se resumiu a um acertar de passo da Igreja com o mundo. E aqui podemos resvalar para uma questão algo perigosa, digamos assim, porque a Igreja tem uma verdade e o que estava em causa era comunicar eficazmente essa verdade ao mundo, manifestar uma perspectiva bela da existência e da presença de Deus, não propriamente o adotar o ritmo do mundo ou o acertar o passo com. Há aqui que esclarecer um pouco estes conceitos. O Vaticano II quis estabelecer um diálogo, uma interação com o mundo. Eu vou dizer, é da minha responsabilidade. É da minha responsabilidade esta afirmação. Mas eu acho que Deus também está do lado de lá. E nós pensávamos que Ele só estava do lado de cá. Tínhamos o exclusivo, quer da verdade, quer do Espírito. E o Espírito de Deus também paira por outros sítios. A gente tem tido passagens bíblicas frequentíssimas a dizerem-nos isso. E penso que o Concílio nos veio chamar a atenção para esse facto. Não renunciando, nem abdicando do essencial rigorosamente nada, mas este concílio é pastoral, não é um concílio de dogmas, é um concílio, digamos, da perspectiva da Igreja caminhar no mundo, nos elementos que nós até aqui já vimos, quer da revelação, quer da relação com o mundo contemporâneo, digamos, quer na forma de abordar os problemas, quer no contato com as outras confissões religiosas. Não nos esqueçamos que se chamava hereges, a dúvida era se eram hereges, se eram cismáticos, se eram pérfidos. Eu penso que isto tudo, chegar ao concreto da forma como nós nos relacionamos com as outras confissões, é um fruto puríssimo do Concílio. Apesar de não ser só, já havia um movimento ecuménico antes. E o Concílio é um ponto de chegada, não é só de partida para o novo. Havia, sei lá, mais que um século que havia, quer no campo da liturgia, quer no campo da arte, quer no campo da fé, havia teólogos já a fazer germinar tudo isto. A gente diz que é o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo, de facto, que vai trabalhando através da história. Portanto, não pensemos que vem uma igreja com uma determinada cor, chega ao concílio, parte ao meio e sai de outra cor. Não, ela já se vem desde o concílio de Trento. Já há muito que se devia ter começado a retocar muitos desses aspectos, porque foram, de facto, muito colados a circunstâncias concretas. E o mundo, entretanto, tinha mudado. E as expressões teológicas tinham mudado. E os teólogos tinham também evoluído nas suas perspectivas. Porque a própria palavra de Deus não é estática, é dinâmica e tem a ver com os acontecimentos. E nós sentimos isso até na própria Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, nas diversas circunstâncias, na forma como Jesus aborda as pessoas. Há um dinamismo que vem também da exigência do outro lado e do descobrir o que acontece do outro lado. E por isso também isso passa no concílio, e acho que foi muito importante. A Igreja, não sei o que seria a Igreja perante o mundo de hoje, que a acha ainda muito retrógrada. Não sei que imagem é que a Igreja daria de si própria sem o concílio. Não é por facto de se alindar em relação, digamos, aos outros elementos que estão pelo mundo, mas de realizar a sua missão. E como digo, esta missão é pastoral, aceitando de base os dados essenciais da fé, como é óbvio,
a tudo foi dando outra perspectiva. À própria palavra de Deus, que muitos católicos até, que abordagem é que tinham da Bíblia? Havia um grande desconhecimento. Que desconhecimento é que tinham da Bíblia? Eu acho que há de facto algo de essencial que se muda na forma deles. Isso passava pela liturgia, mas não só pela liturgia. Depois tem outros problemas na relação com os meios de comunicação social. O que é neste concílio que a Igreja se abre, apesar de não fechar toda a reflexão no próprio concílio, encomenda um estudo, que é a Communio et Progressio, que vem a seguir, mas sem isto ela estaria parada, estaria, digamos, disfuncional em relação ao próprio mundo, e penso que ela teve essa coragem, e foi João XXIII, no fundo, esse homem que depois teve Paulo VI a continuar, mas foi esse homem que teve essa grande intuição de convocar um concílio. Já ninguém esperava, é um Papa já idoso, é de transição, é para fazer o fulgor de Pio XII desaparecer, e eis que ele chega e dá esta surpresa do Espírito, que teve estas consequências excelentes. Há uma questão que se põe sempre, mas não ter aspectos negativos. Eu não creio que tenha sido de concílio que tenham saído as crises, nem por causa do concílio. Eu acho que há outros elementos que importa refletir. Enfim, isso talvez ficará para outros sábios aprofundarem. Muito bem. Cónigo Rego, muito obrigado por nos ter ajudado a penetrar na grandeza e na densidade, ao fim e ao cabo, de toda esta grande novidade que foi o Concílio Vaticano II. Nós voltaremos de hoje a 8 dias. Foram estes os temas que fizeram a Eclésia de hoje. Estes e outros assuntos continuam em atualização permanente em www.agencia.eclesia.pt, a plataforma multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem, até amanhã, se os quiser.